Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias, recebendo aqui na série de entrevista com as autoridades municipais o presidente da Câmara Municipal, o vereador Giloy Pelicioli, humano, e as sessões da Câmara, o Poder Legislativo, começarão a partir da próxima segunda-feira. Aí os trabalhos do Legislativo retomaram, mas as sessões a partir de segunda-feira. Bom, inicialmente, nosso boa tarde, vereador. Gostaria que o senhor já começasse fazendo um balanço, que foi o ano passado, um ano realmente bastante atípico, vários vereadores começando o trabalho, um ano de bastante, vamos falar assim, de experiência também no Poder Legislativo, não é verdade? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Valdecir. Boa tarde aos nossos telespectadores luverdenses. Para mim uma honra, uma satisfação nesse momento estar aqui podendo fazer um balanço do Legislativo do ano de 2017, onde que foi um ano de bastante trabalho da parte da Câmara Municipal. E nós temos esse levantamento em mãos e é importante a gente colocar e que a sociedade luverdense acompanhe os trabalhos do Legislativo. E esses números, esses dados estão nos anais da Câmara Municipal. Então, se você for ver em trabalho e demanda, o Legislativo propôs encaminhamentos e teve ideia, iniciativa por parte, seja de indicação, seja de moção, seja de projeto de lei complementar ou lei ordinária, enfim. O Legislativo teve bastante trabalho. Só o Legislativo propôs 206 matérias para ser apreciada e encaminhado para o Executivo, para o Prefeito Municipal. Então, realmente é um número significativo e para a sociedade luverdense ter conhecimento por parte do Prefeito Municipal, do Executivo, foi proposto 118 matérias para a Câmara apreciar, num total de 324 matérias. Isso é algo bastante significativo, demonstra que realmente cumprimos com o nosso papel, respeitando o pensamento de cada vereador, de cada vereadora. Cada um tem um pensamento, tem uma interpretação, isso cabe a nós respeitar a opinião de cada um. Então nós temos aqui um resultado bastante significativo de trabalho e nós cumprimos o nosso papel. Então, esse ano aqui de 2018, nós reiniciamos agora o ano legislativo, na segunda-feira, com a sessão ordinária para votar o calendário do município, que isso é regimental. Nós temos, após uma sessão solene, para os homenageados das matérias que tramitou na Câmara Municipal. Enfim, é importante a participação da sociedade luverdense, que você participando, você está sabendo da realidade, do que está acontecendo no nosso município. E isso é importante, nós do Legislativo, ouvir as pessoas, ouvir a população. E eu sempre falo, Valdecir e povo luverdense, eu estou no mandato para servir e não para me servir. Então nós estamos aí com muita coerência, com muito bom senso, ouvindo, escutando os anseios da sociedade, e nós temos que realmente ter pulso firme, fazer algo significativo, porque o país passa por um momento difícil e isso vem para os estados e vem para os municípios também. Então cabe a nós, vereadores, ter o controle, conduzir com coerência, com bom senso e fazer o nosso papel, até porque a sociedade nos escolheu para representar. Então nós estamos aí fazendo o nosso papel. E é importante também, Valdecir, nesse momento aqui, se você me permite, eu gostaria até de falar sobre a economia do Legislativo, o que deu de resultado lá para o cidadão luverdense. Então nós tivemos uma economia em 2017, que isso foi de todos os vereadores, da mesa diretora, e automaticamente do presidente, porque é o ordenador de despesa. Não, isso vamos fazer, isso não vamos fazer. E o nosso mandato foi pautado em cima de economia, para gerar resultado para você que está aí no bairro, independente do qual quer que seja, na demanda de serviços. E isso nós herdamos, isso dos nossos pais,
com educação e com zelo ao erário público, ao serviço público e também na iniciativa privada. Então, nós tivemos uma economia aproximadamente de 1.400.000. 235 mil foi para o PSF da Itambiquara. Mas é importante aqui, Valdecir, a gente fazer um comentário sobre o PSF da Itambiquara, que o decreto foi assinado em 27 de outubro de 2017, com dotação, já podendo gastar esse valor, e a nossa insatisfação, e antes de vir aqui no seu programa e fazer um esclarecimento para a sociedade luverdense que tenha conhecimento, que nem o projeto da parte da prefeitura, ele está concluído. Após concluir o projeto para a construção, tem todo o processo de licitação. Então, veja bem, foi assinado em 27 de outubro de 2017. O projeto não está pronto ainda. Temos o processo de licitação. A questão da creche Girassol, 150 mil, também no mesmo dia, 27 de outubro de 2017, com dotação para poder entregar essa obra, que vai agregar aí 500 crianças, são 500 mães que poderão agregar renda familiar, e infelizmente essa creche não foi inaugurada. A previsão era para agora, final do mês, mas infelizmente não foi inaugurada, não foi conclusa, e isso nos deixa preocupados, até porque se faz necessário, nós precisamos realmente que essas obras sejam concluídas, mas infelizmente não acabou acontecendo. Nós também, da economia da Câmara Municipal, através da devolução de 750 mil, dentre esse 1.400.000, nós devolvemos para o poder público, para que a gente possa revitalizar toda a ala antiga do Hospital São Lucas. É claro que a gente não tem um orçamento em mãos quanto vai ser necessário, mas nós temos já garantido aí esse valor e esperamos que o prefeito mande esse projeto para a Câmara o mais rápido possível para a gente fazer esse repasse para revitalizar aquela área do Hospital São Lucas, que é a ala antiga. E também nós tivemos uma economia e foi doado para a Defensoria 16 mil reais através da prefeitura, deixar muito claro que o legislativo ele não tem legitimidade para passar direto para a instituição, nós temos que fazer a devolução para o prefeito, e o prefeito assim conduzirá o processo conforme determina a lei. 16 mil reais para comprar notebooks para poder atender a nossa população. Veja bem, nós estamos fazendo o papel do governo do estado, mas nós temos a preocupação que é o povo luverdense que tem que ser atendido. Então, não tendo essa estrutura, nós se sensibilizamos e fizemos esses encaminhamentos junto ao prefeito municipal, e a gente está aí à disposição do povo luverdense, demonstrando da melhor maneira possível, da maior transparência possível, fazer o que a lei determina, o que é correto. Eu sempre falo como presidente da Câmara, nós temos que fazer o que é correto, o que a lei nos permite, o que é justo, e é isso que nós estamos fazendo. Mas também, Valdecir, aproveitando a oportunidade, e eu quero aqui fazer um comparativo para as pessoas terem conhecimento dessa economia e pegar alguns números e dados reais para a sociedade entender. Por exemplo, essa economia nossa do Legislativo, o custo de uma casa popular faixa 1, 40 metros quadrados, residencial Vida Nova, é 56 mil reais. Dá para fazer 25 casas populares. 25 pessoas que poderiam deixar de pagar aluguel e ser contemplado, até porque ele não está ganhando nada, ele simplesmente está sendo contemplado e está assumindo uma dívida junto com o governo federal, junto com a Caixa Econômica que é do governo federal, mas enfim, 25 casas. Aí as consultas especializadas, que sejam as especialidades que nós não temos em Lucas do Rio Verde, com essa economia, nós poderíamos ter comprado 14 mil consultas especializadas, se fosse ter investido diretamente só em consulta especializada, poderia ter comprado 14 mil consultas. Isso é importante para que as pessoas tenham conhecimento.
Cirurgias de catarata, nós poderíamos ter comprado 1.400 cirurgias de catarata com esse dinheiro. Também fiz um levantamento técnico da cirurgia geral, que seja de vesícula, que seja de hérnia, enfim, essas cirurgias geral, clínica geral, 778 cirurgias, um custo de R$ 1.800 cada uma. Fontes, tudo do consórcio Telespires, que é onde que os 15 municípios integram junto ao consórcio, que é essa compra de serviço. Então, isso são números reais, eu não estou inventando nada, e é essa economia que nós estamos devolvendo para a sociedade luverdense através do voto democrático de direito de outubro, que nós fomos eleitos e tomamos posse em 1º de janeiro de 2017, é esses resultados através da Câmara, do mandato do presidente e de todos os vereadores que estamos devolvendo à sociedade luverdense. E também, Valdecir, nós já abrimos mãos do orçamento, já agora de 2018, R$ 1 milhão para atender todas as emendas que foram propostas pelo Legislativo. Isso é uma coisa histórica, inédita, que nós fizemos todas as emendas em nome dos 9 vereadores, e as nossas emendas, horas atendida, que cabe ao Poder Executivo ou não, é ele que tem a prerrogativa ou não, mas enfim, nós abrimos mão do nosso orçamento da Câmara Municipal para atender as demandas que nós propormos já na LOA, na LDO, enfim, assim por diante, para o exercício de 2018. Bom, durante o ano passado tivemos aí algumas votações, projetos polêmicos. No finalzinho do ano tivemos o IPTU, tivemos outro como a Unemat, né, que a questão do IPTU, a gente está passando a semana, eu ouvi aí vários vereadores falando de uma necessidade do reajuste do IPTU, devido aí à demanda de educação. A gente apresentou números aí, alguns vereadores, a vereadora Cristiane, o município cresce aí na demanda municipal, e conversei também com a secretária de Educação, em torno de, vamos falar aí, mil e poucos vagas, né? E essas 1.000 e poucas vagas por ano, cerca de 70% é absolvido na rede municipal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a questão do IPTU. Houve aí a polêmica e, ao que tudo indica, o IPTU deverá ser mantido os mesmos valores do ano passado. É isso mesmo, por exemplo? Eu vejo assim, né, Valdecir, população luverdense, aquilo que nós falamos. Nós temos que ser coerente, nós temos que ter bom senso, nós temos que realmente fazer com que, respeitando a opinião de cada vereador, ouvindo a sociedade luverdense, aquela sessão extraordinária é prerrogativa do prefeito, é prerrogativa do presidente, fala na lei que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Então não foi feito nada às escondidas, eu só cumpri um dever como presidente que o prefeito solicitou, e nós fizemos a sessão extraordinária para tratar especificamente sobre o reajuste da planta genérica, que automaticamente agregaria no valor do IPTU, que seria o aumento. Nós entendemos, eu entendi, não posso falar pelos demais vereadores, eu entendi que naquele momento a reposição em média 23% na planta genérica é injusto. Por que é injusto? Porque a reposição dos servidores públicos, nós se baseamos nas inflações dos índices do governo. E automaticamente 23% está fora da realidade no nosso entendimento, até porque o mercado comercial imobiliário houve uma queda de 0,53% no Brasil. Então, eu entendi, votei contra, e também entendo que esse encaminhamento todo que ocorreu lá em dezembro, tem que ser voltar a rediscutir esse ano novamente, mas com tempo, porque esses projetos são projetos que a gente não pode tratar da noite para o dia. E isso foi uma falha do Poder Executivo. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Eu acredito, Valdecir, e como não vai
como não houve o reajuste da planta genérica, e nós somos a favor que tenha uma cobrança justa e conforme a realidade que estamos vivendo, estamos passando. Então, isso tem que ficar muito claro. Nesse sentido, a Câmara já fez economia, poderá fazer e vamos fazer, e nós temos a certeza e a convicção que não é porque não houve esse reajuste conforme o entendimento do Poder Executivo em 23% da planta genérica, que os serviços vão parar além do que está se tratando de governo federal, de governo do estado e de governo municipal. Então isso não vai parar. Não vai parar por quê? Porque todos nós estamos acompanhando e estamos vivendo o dia a dia. Mas é importante também, Valdecir, deixar muito claro que o atual prefeito, Flori Luiz Binotti, na gestão dele de 2017, houve um incremento na folha de pagamento, ou seja, servidores, de 22%, de fevereiro a outubro. Isso eu entendi, opinião minha, que também não é justo você aumentar uma folha de pagamento da estrutura do município de Lucas do Rio Verde 22% e um reajuste na planta genérica de 23% para que o município pague a conta. Isso não é justo, isso não é correto. Então nós temos que rediscutir esse ano novamente a planta genérica para a cobrança de 2019. Nós respeitamos a opinião e decisão da Justiça, qualquer que seja, mas o nosso papel na Câmara Municipal, como vereador, como presidente, a nossa opinião, nós estamos sempre defendendo os interesses do povo luverdense. Então, esse ano, através da planta genérica, não haverá aumento nesse sentido, porque nós reprovamos por 3 votos favoráveis e 2 contras. Os vereadores que não estavam presentes, é um direito, já estavam em viagem, já estavam em férias, e esse foi o nosso entendimento, conforme determina a equipe técnica da Câmara, a assessoria jurídica, e fizemos o nosso trabalho e reprovamos esse projeto, que seria o aumento de 23% na planta genérica. Há outros entendimentos, isso é uma questão de justiça e nós vamos respeitar. Nós temos o Tribunal de Justiça que já recorremos, temos o STF também, enfim, nós estamos fazendo o nosso papel e o nosso entendimento pensando no bem-estar do povo luverdense. O entendimento do Judiciário é que a votação foi válida e vamos dizer aí que regulamentaria esse... Valdecir, é verdade, realmente, para aquela sessão teria necessidade de 5 vereadores, que é o quórum, teve os 5. Teve os 5 vereadores. O nosso entendimento jurídico e técnico da Câmara Municipal, por se tratar de matéria tributária, que a planta genérica automaticamente ela vai inserir no IPTU, que é o aumento. E no ITBI também. E o nosso entendimento jurídico e orientação e a equipe técnica, que precisaria 5 votos a favor. Então, teve 3 votos a favor e 2 contra. Eu, enquanto presidente, encerrei a sessão com aquele projeto da planta genérica reprovada. Prefeito municipal recorreu à justiça e é de direito, e nós respeitamos a justiça, todas as decisões, concedeu uma liminar para a prefeitura, considerando a sessão válida. Mas para ter essa cobrança, a própria prefeitura deveria ter publicado no meio de circulação oficial do município de Lucas do Rio Verde, que eu tenho aqui a lei que determina, que é a Constituição Federal de 1988, que, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas, o contribuinte é vedado à União, aos Estados e Distrito Federal e aos municípios. Terceiro, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumento. Então, não foi publicada a lei por parte da prefeitura através da liminar concedida, então isso automaticamente não poderá ter esse aumento da planta genérica, como não tem,
e nós respeitamos a decisão do juiz que concedeu a liminar e nós já recorremos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aguardamos a decisão e temos o próprio prefeito, independentemente, ou a Câmara, se entender, tem o STF também, mas nós estamos seguindo a orientação que nós temos na Câmara Municipal, que são pessoas formadas e que podem nos auxiliar e dar todo o amparato possível legalmente, e esse é o nosso entendimento. Valdecir, eu nunca pedi para um servidor, você faça isso errado, vamos fazer o que é certo, ou trate um vereador ou uma pessoa que vai à Câmara Municipal diferente. Nós temos o dever e a obrigação de tratar todos iguais. Bom, saindo um pouco desse assunto aí, a relação do Legislativo com o Executivo teve um momento meio conturbado aí, né, presidente? Faz parte desses debates? Eu entendo assim que o processo ele é democrático de direito. Aquilo que eu falei, eu tenho uma opinião, o prefeito tem outra, você, como jornalista e advogado, tem uma opinião, tem uma interpretação, e cabe a gente se respeitar dentro desse contexto. Então, houve discussões, mas discussões pensando no bem-estar do povo luverdense. Correto. O prefeito é meu amigo pessoal, como não tenho nenhum inimigo em Lucas do Rio Verde, graças a Deus. Então, assim, nós temos discussões calorosas, mas é no sentido de ideia e de opiniões, mas calorosas também no sentido de nós representar o nosso povo e pensar o nosso povo e defender as nossas ideias. Até porque a primeira conversa que eu tive com o prefeito após o recesso, a primeira conversa que eu tive com o prefeito, e eu entendo ele, e ele é a maior autoridade do município, eu pedi para ele retirar aquele projeto para a gente rediscutir esse ano com mais tempo, porque foi muito em cima, foi muito corrido, muito em cima da hora. O prefeito entendeu que não, e não acatou a minha ideia, a minha opinião, e cabe a mim respeitar ele, a opinião dele, que ele manteve o projeto. Então, eu vejo assim que nós temos discussões, isso é normal, faz parte do processo, mas nós sempre prezamos pela coerência, pelo bom senso, estamos conversamos a hora que for necessário, fizemos reuniões quando for necessário, mas nós temos que realmente andar unido e coeso, porque a situação que ora enfrentamos não é fácil. Isso parte de mamanda caducando. Nós temos os poderes constituídos. Eu estou falando, prefeito, a maior autoridade, executivo, legislativo, judiciário. Isso também é parte do governo federal. Então nós temos que ter realmente a coerência e bom senso e pensar sempre no bem-estar do povo, não no interesse pessoal ou no interesse de A ou de B. Eu estou lá para legislar, defendendo a população luverdense, estou lá para servir e não para me servir. Tá certo, mas aí a demonstração que o Legislativo tem dado a grande contribuição é o volume de projetos que foram aprovados no ano, né, de 2017. Eu vejo assim que... E poucos projetos foram reprovados, teve algum reprovado? Muito pouco. Muito pouco. Houve alguns vetos, aí foi derrubado o veto do prefeito, foi entendimento da grande maioria. Enfim, houve muito pouco projeto reprovado, muito pouco. Não chegou 3 projetos ao total, na totalidade, reprovado. Mas o importante, Valdecir, é que nós discutimos, ao total, entre o Executivo e o Legislativo, 324 propostas. Propostas, isso pensando no bem-estar da população. E que nem você falou, Valdecir, é importante frisar que nós temos, a maioria dos vereadores são vereadores novos, né? Mas todos os vereadores com ideia, com opiniões, propostas como está aqui, que nós propomos como um todo 206 propostas pelo Legislativo, o Executivo 118, e esse trabalho foi um trabalho bastante árduo, mas no final, um final de dever cumprido. Um final de dever cumprido, até porque nós prezamos pelo dinheiro público e nós queremos que Lucas continue andando a passos largos como estava vindo, e queremos contribuir para que Lucas seja cada dia uma cidade melhor. É claro que tem coisas que não dependem de mim, não depende só dos vereadores, do Legislativo, é um contexto, é um conjunto como um todo, mas o Legislativo tem cumprido o seu papel.
Bom, ano 2018, eleições, teremos Copa do Mundo e teremos debate aí. Nós vamos ter debate aí sobre, nós falamos agora há pouco sobre saneamento, sobre educação, saúde do nosso país. Você acredita que o Brasil, nós estamos vivendo um momento tenso aí no sistema político brasileiro? Você acredita que o Brasil está amadurecendo? O eleitorado tem hora que dá uma demonstração de desânimo com a classe política. Isso é para o bem do país e a gente tem acompanhado também em todo o sistema de mídia aí, muita crítica contundente mesmo contra o sistema político brasileiro. Vem mudança por aí, pela frente? Olha, Valdecir, eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal. Como cidadão luverdense, como cidadão brasileiro, eu entendo e vejo que a lei tem que ser aplicada independentemente para qual pessoa que seja e para qual partido que seja. O Brasil é um país muito rico, gigante em tudo. Gigante em tudo. O problema é que nós não temos credibilidade e confiança através da política. Então, primeira coisa, se aplica... Falta o quê, na sua opinião? Falta transparência na execução do... Na verdade é o seguinte, falta eficiência. O dinheiro público não é aplicado lá na ponta para as pessoas que precisam, através da corrupção, através do interesse pessoal. Com certeza, vamos pegar um exemplo claro. O IPVA que nós pagamos no estado de Mato Grosso é para a manutenção das rodovias, correto? Nós estamos pagando pedágio. Então, o alvará, quando você abre uma empresa, fala que você paga uma vez só. Mas aí você cria as taxas. Taxas. O que é essas taxas? É mais uma cobrança do alvará, só que tu muda o nome para poder arrecadar. Por quê? Porque os recursos, muitas vezes, são desviados no decorrer do caminho. Isso é a nível federal, isso é a nível estadual e a nível municipal. Esse ano é um ano de eleição, eu só vejo que a lei tem que ser aplicada e punido quem tem que ser punido, independentemente do partido. Lucas do Rio Verde, amadurecer as forças políticas, os empresários, as pessoas, a população como um todo, e votar num candidato de Lucas do Rio Verde, para que nós tenhamos a nossa representatividade junto na esfera estadual e na esfera federal. E tem possibilidade para isso. Agora, o que nós temos que ter é coerência, bom senso, deixar de lado ego, vaidade e ver quem que é o melhor nome, quem agrega mais e quem tem possibilidade maior de nos representar. Não estou menosprezando nenhum cidadão luverdense. Acho que todos podem, têm potencial. Agora, o que nós precisamos é ter uma consciência política em todos os níveis sociais da sociedade. Então, o nosso entendimento vai ter muito paraquedista, como é normal em todos os processos eleitorais, vir buscar voto em Lucas, como é os outros municípios do estado de Mato Grosso, mas a nossa população luverdense tem que votar. Tem não, eu não posso impor nada, porque eu tenho que respeitar a opinião de cada um, mas a minha opinião, votar numa pessoa que possa representar 4 anos, não só no momento, ou por 8 dias, ou por 15 dias, ou por 30 dias, ou por um interesse pessoal. Nós temos a representatividade para trabalhar lá, para nos ajudar na saúde, na educação, na segurança, sem esse desperdício de dinheiro no percurso do trajeto, se tratando de governo federal, de governo do estado, ou muitas vezes até local. Então, esse é o meu entendimento. E eu respeito a opinião de todo cidadão luverdense. Eu acho que esse ano é um ano de eleição, de Copa, e nós temos o voto. O voto, quem elege os representantes, é nós. E o eleitorado está amadurecendo? Como que você vê o comportamento do eleitorado? Eu acredito, escuto e converso e ouço com as pessoas. O eleitorado ele está tendo já essa ideia, essa opinião, essa consciência, porque realmente, Valdecir, se nós formos olhar hoje, num contexto... O dinheiro acabou, O dinheiro acabou, não existe mais milagre. Não adianta nós ficar acreditando em Papai Noel e Saci Pererê, que isso é coisa de criança bem pequena de colo.
lá atrás. Então nós temos que partir para a realidade. Governo federal não tem credibilidade, não tem dinheiro. Governo do estado não tem credibilidade, não tem dinheiro. Então nós só temos que se virar com o quê? Com nossos recursos próprios aqui e parar de viver de ilusão. E sim, ter respeito com o dinheiro público e fazer o que é mais urgente da urgência. Nós nunca vamos contemplar todos ou resolver o problema de todos. Isso faz parte do processo, mas tudo é prioridade da prioridade. Tá certo. Presidente, então segunda-feira começa aí o ano legislativo oficialmente com as sessões, né? Já destacou. Então a sessão será mantida às 19 horas. Às 19 horas. Vai ter uma sessão solene. Nós temos uma sessão ordinária que determina o regimento interno para votar o calendário do legislativo do ano todo. E após essa sessão ordinária, nós temos uma sessão solene para a entrega dos homenageados de 2017 e algumas coisas anteriores que estavam pendentes na Câmara, que são pessoas que vão ser homenageadas na noite de segunda-feira, dia 5/2, agora às 19 horas. Convido a população luverdense toda. Participar também. O prefeito municipal vai participar, convidamos as autoridades constituídas do município como um todo. E estamos agora aqui também convidando você, telespectador, para essa sessão ordinária, para essa sessão solene, para nos prestigiar segunda-feira, 5/2, às 19 horas. Tá certo. Muito obrigado aí pela participação, presidente da Câmara, vereador Mano, né, com a gente aqui. E aí nós fazemos, claro, sempre, né, que nós tenhamos aí um legislativo com 2018, com mais trabalho do que o ano passado, né, cada vez mais atuante, principalmente na defesa da sociedade. Isso é importante. Aí nós vamos fazer o seguinte, depois dessa entrevista, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações.